Agora, as notícias da capital federal. Brasília. Chamando. Bom dia, sou José Carlos Gambarini e estes são os destaques de hoje. Começa hoje a Batalha da Previdência. Governo ainda não tem os 308 votos e Bolsonaro exonera 4 ministros que são deputados para voltarem à Câmara. Procurador Dallagnol se recusa a comparecer à Câmara para explicar conversas vazadas da Lava Jato. Ele não quer experimentar o que Sérgio Moro passou frente aos deputados. O plenário da Câmara começa hoje a discutir a reforma da Previdência, com a expectativa de votar a proposta do governo até sexta-feira. O governo contabiliza 298 votos a favor, faltando ainda uma dezena para garantir a aprovação. Por segurança, o presidente Jair Bolsonaro exonerou temporariamente 4 ministros que são deputados para retornarem aos mandatos e atuarem no convencimento de seus colegas. Um desses que volta à Câmara é Onyx Lorenzoni, que tem sido o elo do presidente Bolsonaro com os deputados, conforme informou ontem em coletiva de imprensa o porta-voz da presidência, general Otávio Rego Barros. O ministro Onyx foi ao encontro do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, saiu de lá esperançoso. Aliás, o deputado Rodrigo Maia também está esperançoso, e ele inclui nessa esperança a possibilidade de voltar a votar os 2 turnos da nova Previdência ainda essa semana. Então é um sinal de que o esforço conjunto entre Poder Executivo e Poder Legislativo, na pessoa do Presidente da República e seus representantes, que é o ministro Onyx e o ministro Ramos, e na pessoa do deputado Rodrigo Maia, estão se mostrando adequados, e como o próprio presidente Rodrigo Maia disse, e a esse pensamento igualmente se associa o nosso presidente, haveremos de ter já nessa semana um resultado positivo na Câmara de Deputados. O porta-voz confirmou que o governo insiste em conceder aposentadoria e pensão por morte integrais aos policiais federais e rodoviários federais. Rego Barros ressaltou, contudo, que a manutenção desse privilégio aos policiais é decisão dos deputados. O presidente gostaria de ratificar a importância que ele atribui ao trabalho dos órgãos de segurança pública, nesse contexto especialmente dos órgãos de segurança pública federal. Entende as suas peculiaridades, até porque as vivencia também em família e pelo conhecimento de quase 28 anos de mandato. O presidente tem as suas percepções pessoais, partidas do Poder Executivo, mas no momento entende que a Câmara de Deputados, capitaneada, liderada firmemente pelo deputado Rodrigo Maia, há de entender essas percepções e, se assim, a partir desse entendimento, estiver alinhado com o presidente, há de fazer pequenas ou grandes modificações. Mas o presidente, eu reforço, entende que, neste momento, é de responsabilidade dos senhores deputados a aprovação da Previdência naquilo que lhes parecer adequado e no momento que lhes parecer adequado. Mesmo que o pleito dos policiais não seja atendido, o importante é aprovar a reforma. O importante é que nós tenhamos uma Previdência que esteja adequada aos anseios de toda a sociedade. O porta-voz do Planalto, Otávio Rego Barros, foi questionado sobre as vaias dirigidas ao presidente Bolsonaro nos estádios. E também se Bolsonaro pretende mesmo disputar a reeleição em 2022. Ele respondeu vagamente. O presidente acredita que o exercício da função pública tem como premissa a exposição em eventos. As vaias e os aplausos e as vaias são direitos dos concidadãos com os quais ele convive dentro da normalidade democrática. Ele reitera que continuará a despender o máximo de suas forças em prol da condução do país
e que está com a consciência tranquila sobre todos os atos que vêm sendo realizados sobre a sua batuta. O nosso presidente Jair Bolsonaro, por força de expressão, colocou nós e não eu. O nós abarca uma série de recursos humanos, uma série de pessoas que podem, somando-se ao esforço do nosso presidente, entregar um país melhor, seja em 2022, seja em 2026, seja em 2030 e assim sucessivamente. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está confiante na aprovação da reforma da Previdência com folga, cerca de 345 votos. Ele destaca, porém, que será uma vitória dos deputados. Todos participaram, aqueles que defendem a proposta e os que não defendem a proposta. Então é importante que a gente entre nessa semana com essa clareza, que a construção do texto foi uma construção parlamentar e que a construção da vitória, se ela acontecer, será uma construção do parlamento, não será uma construção do governo. O governo ajuda, né? O governo em alguns momentos atrapalhou, mas tem ajudado nas últimas semanas, mas precisa ficar claro nesse processo, exatamente para que os deputados, né, tenham o conforto para votar, que o resultado dessa semana será o resultado do esforço, do trabalho e da dedicação de cada deputado e de cada deputada. Hoje convidamos ao Brasília Chamando colegas aqui da capital para comentar fatos de destaque do noticiário. Alexandre Garcia, conte-nos como foi sua experiência de trabalho na infância. Outro dia, aliás, o presidente Bolsonaro falou que ele e o irmão trabalharam desde criança. Eu vou contar também para vocês. Eu, com 9 anos, eu aproveitava as férias para vender sonho. Ganhava 10% sobre esses sonhos. Eu tinha outras atribuições em casa, né? Por exemplo, meu pai foi representante de um jornal de Porto Alegre e eu entregava os jornais na casa dos assinantes. Minhas atribuições em casa eram varrer a calçada, enxugar a louça, às vezes lavar o chão da casa, botar lenha para dentro, que era descarregada numa carroça na rua, rachar a lenha, empilhar a lenha, capinar o quintal, e isso só me fez melhor, né? Só me preparou para o trabalho, me preparou fisicamente, moralmente, né? Vendo o valor do trabalho, e nem por isso eu deixei de tirar primeiro lugar em todos os anos no grupo escolar. Eu vi isso em Portugal, né? Nós fomos almoçar num restaurante e terminou a aula, as crianças foram ajudar os pais como garçons. Agora criou-se assim um preconceito contra o trabalho. Então, a criança já recebe preconceito contra o trabalho. Imagina só que trabalhador, que pessoa vai ser mais tarde, né? Obrigado, Alexandre Garcia. Também convidei minha colega da Rádio Londrina BBC, Mariana Schreider. Mariana, essas férias súbitas do ministro Sérgio Moro, ele está sob forte pressão, não é? O ministro tinha, quando juiz, o hábito de tirar férias nos períodos de recesso escolar para viajar com a família, aproveitar a família. E ele então solicitou ao presidente da República, Jair Bolsonaro, 5 dias de licença não remunerada, porque ele, enfim, não tem ainda um ano no cargo, por isso não tem direito a férias. Mas, enfim, embora não tenha nenhuma relação com essa crise, certamente esse período vai permitir ao ministro, que tem vivido aí dias de intensa pressão, poder descansar um pouco, se recuperar aí de todo esse desgaste. E aí, nesse período, né, que foi revelado essas conversas, é interessante destacar que Moro teve uma queda de popularidade. A pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada há pouco, mostrou que ele continua popular, né, mas que houve uma queda. Embora a popularidade de Moro tenha caído, ele continua mais bem avaliado que o governo de Jair Bolsonaro, cuja avaliação está em ruim, péssimo, 33%, e ótimo, bom, 33%, irregular, 31%. E aí é interessante também notar que Moro e Bolsonaro têm andado bastante juntos, feito muitas aparições públicas no meio desse desgaste que Moro tem sofrido, né? De certa forma, Bolsonaro tenta assim, mostrar que o ministro continua muito fortalecido e também se beneficia da popularidade de Moro, que é mais alta que a do governo, né?
Obrigado, Mariana Schreider, da BBC News. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara convidou o procurador Deltan Dallagnol a dar explicações sobre as conversas secretas da Lava Jato que vem se destacando no noticiário. Vamos conversar com o presidente da Comissão de Direitos Humanos, o deputado capixaba Hélder Salomão, do Partido dos Trabalhadores. Bom dia, deputado Hélder. O que espera dessa audiência com o procurador Dallagnol? Minha saudação a você, José Carlos Gambarini, ao César Nemer, que é diretor de produção da Cultura FM de Castelo. Uma saudação especial também a todos os ouvintes dos municípios do sul do Espírito Santo. A Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara Federal, onde eu sou presidente, aprovou um requerimento de convite ao procurador da Lava Jato, o senhor Deltan Dallagnol, para que ele preste esclarecimentos sobre os fatos que têm sido revelados nos últimos dias. O procurador Deltan Dallagnol tem a obrigação, ao nosso ver, de vir à Câmara dos Deputados prestar esclarecimentos sobre as informações que foram divulgadas pelo site The Intercept Brasil, que tem como um dos coordenadores o jornalista Glenn Greenwald. É fundamental que ele compareça à Câmara porque o que foi divulgado é muito grave. O conteúdo das mensagens revelam uma trama nos bastidores da Lava Jato, envolvendo o ex-juiz e ministro Sérgio Moro, o procurador Deltan Dallagnol e, além disso, outros procuradores. O povo brasileiro precisa saber de toda a verdade. E ele terá aqui uma oportunidade de explicar essas graves revelações que foram feitas nos últimos dias. Por isso, esperamos ansiosamente a presença do procurador aqui na Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal para prestar esclarecimentos à população brasileira e aos deputados. Obrigado, deputado Hélder Salomão, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Mas o senhor vai esperar em vão. O procurador Deltan Dallagnol declara aos jornais de hoje que não vai comparecer, recusa seu convite. Em resumo, o procurador justifica que não quer passar pela mesma pressão que Sérgio Moro sofreu na Câmara. Em resposta, o presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputado Hélder Salomão, acaba de informar que, por ter recusado o convite, Deltan será convocado e aí obrigado por lei a comparecer ao Legislativo. Por hoje é só. Brasília Chamando volta amanhã, sempre neste horário, especialmente para a Cultura FM de Castelo, a líder absoluta de audiência em todo o sul do Espírito Santo. Até lá!